Abre a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, diz assim: as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeras subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel, pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glória a Deus. Aleluia. Deus libertou um povo que há mais de 430 anos estava escravizado numa terra estranha, Egito, pelo um povo estranho. E quando esse povo saiu da escravidão, pelo deserto a caminho da terra prometida, Deus foi suprindo todas as necessidades deles. O que se tem no deserto? Além de areia e céu. São as duas coisas vistas no deserto. Areia e céu. Fora isso, o que você vai ver, fisicamente falando? No deserto não tem água. No deserto não tem comida. No deserto não tem sombra. No deserto tem um calor escaldante durante o dia e um frio terrível durante a noite. Deus se formava em uma coluna de fogo durante a noite, que além de aquecer o povo, iluminava o caminho para que eles continuassem marchando. De dia, o Senhor estampava uma grande nuvem que cobria todo o povo de Israel, e tinha sol em toda parte, mas sobre a cabeça deles tinha sombra. Da rocha fez jorrar água. Mandou um vento e enviou codornizes, que eles comeram tanta carne que saíram pelo nariz. Do céu fez descer o maná, um pão, que eles chamaram de pão vil, que eles estavam com fastio. Fez descer o maná, um pão maravilhoso, inigualável. Imagina o paladar que devia ter, vindo diretamente do próprio Deus. E o povo foi caminhando, e as blasfêmias, as murmurações não paravam. E quando ele disse, o povo se lembrou de onde estava e sentiu saudade de como era, levantou a ira de Deus. Levantou a ira de Deus. Às vezes a gente está vivendo uma vida, uma situação, que a gente fala assim, engraçado. Eu conheci pessoas assim. Eu já dei exemplo aqui para vocês. Antes de eu ir para a igreja, não estava me acontecendo o que está me acontecendo hoje. Antes de eu ir para a igreja, ninguém estava me perseguindo. Pelo menos ela pensa que não estava sendo perseguido. Ninguém estava falando contra mim. Ninguém zombava de mim. Ninguém escarnecia. Ninguém debochava de mim. Eu vim para a igreja, parece que eu virei uma pessoa anormal para os outros. Zombam de mim, escarnecem de mim, debocham de mim, me afrontam, se levantam contra mim. Mas o crente é isso mesmo. O crente é uma pessoa
anormal. Porque uma pessoa normal não vai ver grandezas extraordinárias de um Deus sobrenatural. Uma pessoa normal, qual é o pensamento dela? Trabalhar, voltar para casa, se divertir final de semana, ter filho, casar, dar-se em casamento, envelhecer, aposentadoria para a velhice e esperar a morte. Isso é uma pessoa normal. Mas olha como é que o crente é uma pessoa totalmente anormal, diferente disso. O crente, quando vem para Jesus, independente da idade que tenha, vai entender o seguinte: eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Eu tenho o sangue de Jesus sobre mim que me dá vitória sobre a cabeça do diabo. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. E tenho uma pedrinha branca separada com meu novo nome, que só vai ser conhecida entre eu e o Cordeiro, quando eu chegar lá, se eu vencer. Tem um trono que me está preparado. Tem uma coroa para ser posta na minha cabeça. Eu vou me assentar no trono que Jesus está assentado. Eu vou ser semelhante aos anjos. Para onde eu vou não tem choro, não tem dor, não tem ranger de dente, não tem tristeza, não tem angústia, não tem aflições. Para onde eu vou ver o Cordeiro face a face como ele é. Eu vou cantar em corais celestiais. Eu vou viver eternamente em glória, em alegria. Eu poderia passar mais e mais tempo aqui te dizendo como o crente é anormal, é diferente. E o povo blasfemou contra Moisés e contra Deus. Por quê? Porque eles sentiram saudade de como eles eram sendo normais. O que é o normal do ser humano? O normal de um ser humano é viver escravizado. Escravizado no trabalho, escravizado nos sentimentos, escravizado nas emoções, escravizado no meio da família, escravizado no casamento, escravizado na sociedade que vive, escravizado pelos vizinhos, escravizado pelos amigos. O que é uma pessoa escrava? Escravo, no sentido do mundo, é aquele que aparentemente está livre, mas as suas atitudes demonstram que há uma prisão. E o mundo põe a maior e pior cadeia de escravidão que uma pessoa pode receber, que são as prisões sem muros, a pessoa escravizada com palavra, a pessoa escravizada pela emoção, é escravizada com palavras que atingem os sentimentos, é escravizada com palavras que atingem a cabeça. Por que você acha que os hospícios estão cheios? Ninguém nasce doente mental. Se tornaram doentes mental, que na verdade a gente sabe que essa doença são setas satânicas na cabeça das pessoas e fizeram eles pararem dentro do hospício. Ninguém nasce atormentado mentalmente. Tornam-se atormentado, que popularmente é chamado de maluco. Por quê? Pelas ações malignas que conseguiram alcançar um nível tão profundo naquela vida que a pessoa não consegue mais pensar em quem é, o seu próprio nome, o que vai fazer ou o que não vai. Então, crente é diferente, porque o crente não é normal. O crente não aceita a escravidão do diabo. Por isso está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Em Cristo Jesus nós somos livres. Mas a palavra servo, e nós somos servos de Deus, significa escravo. Ué, então nós somos escravos de Deus? Nós somos escravos de Deus, de livre, espontânea vontade nossa. Mas quando o diabo escraviza alguém, ele não pergunta se pode ou se a pessoa quer. Ele simplesmente escraviza, porque como Jesus disse em João 10,10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele não pergunta se tu deixa, ele invade, ele é ladrão, ele escraviza. Mas ao crente, escravo de Deus, servo de Deus, repetindo, a palavra servo significa escravo, o crente, ele
aceita o senhorio de Jesus. Ele deseja o senhorio de Jesus. Ele não vive sem o senhorio de Jesus. Ele entende que ele passa a ter vida a partir de que Jesus torna-se o Senhor da sua vida. Então olha a diferença entre o crente e entre aquele que não é crente, chamado de ímpio. Aqueles que praticam a impiedade, que não servem ao Senhor. Olha que diferente. Olha quem são escravos atormentados e olha quem são escravos que vivem em alegria e em gozo, em prazer. Olha que diferença. Então esse povo não estava acostumado com libertação. Não estava. 430 anos, vendo geração em cima de geração morrendo numa terra estranha lá no Egito. Nascer filho, crescer filho, neto, morre um e nasce outro, vem e morre outro. Gerações e gerações. Quantas gerações não se passaram nesses 430 anos lá dentro do Egito que o povo de Israel ficou escravizado por Faraó? Quantas gerações não foram passando? Aí Deus levanta um homem lá no deserto chamado Moisés. Trata com ele na sua área sentimental, na sua área psíquica, trata com ele nas suas emoções, trata ele nos seus sentimentos, trata na saúde, trata ele por completo e diz: agora, vai lá diante de Faraó e diz: deixa sair o meu povo. Assim diz o Senhor. E Moisés disse: Senhor, mas eles vão me perguntar lá, quem é que te mandou aqui? Quem é o Senhor que está mandando deixar sair o povo? O que eu vou dizer? Tu vai dizer que o eu sou te enviou. Moisés, eu sou o que sou. Deus vive todo-poderoso. Aleluia. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que dá vida e que tira a vida. Eu sou aquele que extermina o diabo e que permito ele agir. Eu sou aquele que quebra os arcos, corta a lança, queima os carros no fogo. Eu sou aquele que também aprisiona e lança fora. Eu sou aquele que faz aparecer coisas onde não existe nada. E eu sou aquele que faz desaparecer tudo diante dos teus olhos. Eu sou aquele que arranca a doença e que permite a doença. Eu sou aquele que tiro de dentro da sepultura e que baixo lá e não deixo ninguém tirar. Eu sou aquele que fecha a boca do leão e que também ordena ao leão que estraçalhe. Eu sou aquele que ando no meio do meu povo e também sou aquele que julga o meu povo. Eu sou, mas começou a tratar com Moisés. Quantas coisas. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor. Aleluia. E Moisés foi lá e Faraó disse: quem é o Senhor para que eu deixe sair o seu povo? Você não vai deixar? Moisés, fala para ele que virá uma praga. E lá veio a primeira praga. E por 10 vezes, na 10ª, ele deixou o povo embora. E pelo caminho se arrependeu e tentou perseguir o povo. Deus é também aquele que abre o mar e abriu na frente do povo para passar com o pé seco no meio das águas, 2 paredes de água, uma de cada lado e o povo passando. E os egípcios, quando entraram, Deus fechou as águas e todos eles, cavalos, homens, armados, todos eles ficaram submersos, morreram afogados debaixo d'água. Até os arqueólogos pesquisando, depois de anos e anos, em escavações com mergulhos, foi comprovado, saiu até em documentário, ossadas de cavalo lá no meio do Mar Vermelho, ossada de pessoas, uma quantidade muito grande lá embaixo. Deus soterrou, Deus acabou com o exército egípcio, porque ousou ir atrás do seu povo. Porque quando alguém te persegue, não está perseguindo você não. Está perseguindo o teu Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Fica firme com Deus, porque Deus está vendo tudo que tu está passando, tudo que tu está vivendo e o que tu está pedindo em oração. Aí o povo, depois que se viu livre disso tudo, chamou o que Deus fez descer do céu de coisa vil. Estamos fartos de comer esse pão. Que pão? Não era pão que se compra em padaria, não. Era um pão com paladar inigualável, um maná que descia do céu, lá no deserto.
que só derretia depois que todo o povo recolhia, antes do sol se levantar. E que quem colhesse a mais dava bicho, porque colher a mais, querer a mais do que tu precisa, é duvidar da providência de Deus. Por isso é que Deus abomina a avareza. Não, eu tenho dinheiro, eu quero mais dinheiro. Não, eu quero juntar mais dinheiro. Tem gente que tem dinheiro que se viver 1000 anos não vai gastar aquele dinheiro. E o que é que ele quer? Mais dinheiro. Deus abomina a avareza. Abomina. Então, o povo que Deus ordenou para que fosse colhido a porção diária. Isso é a verdadeira prosperidade. Aí é que está a verdadeira prosperidade. Não é você ter sobrando, é você nunca ter faltando. Isso é que é a verdadeira prosperidade. Quem almoçou hoje? Levanta a mão. Quem vai jantar? Isso é prosperidade. Basta cada dia o seu mal, como diz as Escrituras. Então, quando o povo começou a blasfemar, o que Deus fez? Deus fez aparecer víboras, serpentes no meio do povo, serpente venenosa. E começava a picar o povo. E morrendo pessoas, o povo sendo picado. Moisés estava no meio do povo e nenhuma víbora, nenhuma serpente chegou perto dele. E o povo sendo picado por serpentes que Deus fez aparecer no meio do povo. Uma quantidade de serpente, imagina, numerosíssima, porque era um povo grande, já tinha se tornado um povo bem maior do que era quando saiu do Egito. Então, a quantidade de serpentes estava picando até que o povo chegou, olha, nós pecamos contra o Senhor e contra ti, Moisés. Falamos contra o Senhor e falamos, ora o Senhor, intercede por nós. Aí o Senhor mandou que Moisés levantasse uma serpente de metal, uma serpente ardente lá de metal, e todo aquele que era picado e olhasse para a serpente, não morreria. Sabe o que o Espírito de Deus está me dizendo agora? Olha para Jesus. Jesus é o antídoto para combater todo o mal que o diabo planeja contra a tua vida. Fazem um trabalho de macumba contra você. Olha para Jesus que você não morre. Tentam te assaltar, te matar, te roubar. Olha para Jesus que você não morre. Na tua casa te perseguem, fazem motim contra você no teu trabalho, querem armar cilada. Dobra o teu joelho e olha para Jesus que você não morre. Não morre. Todo aquele que era picado por uma cobra e olhava para a serpente de metal que tipificava Cristo. Serpente de metal não era Cristo. Ela tipificava o que viria a acontecer. Hoje, quando Satanás tenta vir contra a nossa vida para nos matar, a gente aponta para ele a cruz vazia. Porque o nosso mestre ressuscitou, não está preso na cruz. O nosso Jesus não é um boneco com a cabeça encurvada, pendurado num pedaço de pau. Ele está vivo, ele é espírito, está sentado à direita do Pai. Então, quando o diabo tenta vir contra a gente só aponta para ele a cruz. Olha lá, Satanás. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se tu olhar para Jesus, tu caminharás pelo vale da sombra e da morte, não temerás a mal algum, porque estou olhando para Jesus. Tu vai ver aquilo que tu fizer com as tuas mãos prosperar, porque você está olhando para Jesus. Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Ele vai abençoar onde tu pisar a planta dos teus pés, como ele disse a Josué. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, ali eu te dou aquele lugar. Ele vai abençoar quem tu abençoar, ele vai amaldiçoar aqueles que tentarem te amaldiçoar. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Então, o povo em desespero, sendo picado, quando uma víbora vinha e picava, olhava na direção da serpente de metal, e na mesma hora, o efeito do veneno era cortado. Meu irmão, não existe nada na tua vida, por dentro ou por fora, que o Senhor Jesus não possa cortar todo o efeito de mal e te tornar uma pessoa nova, renovada, com uma saúde perfeita, com uma vida estabilizada, com uma vida centrada. Por isso é que nós marchamos contra a cabeça do diabo sem nenhum tipo de medo, porque maior realmente é o que está conosco. Uma vez eu fui expulsar um demônio de uma pessoa que estava endemoniada. E o demônio disse para mim,
eu te conheço. Eu falei, eu também te conheço. Mas olha aqui do meu lado, Satanás, quem está aqui comigo. E ele rangia um dente desesperado, se batia. Olha quem está aqui comigo. Ele abriu a boca, é Jesus. E saiu. Eu sei que o mestre está comigo. Sem que haja dignidade ou merecimento em mim, mas porque ele é fiel à palavra dele, e eu amo a palavra dele, e ela diz, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele no dia da angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, porque conhece o meu nome. Olha para Jesus, diabo, ele está aqui do meu lado, olha aqui. Outra vez ele tentou fazer uma graça, eu falei, olha, tu só pode tocar em mim, se você tocar em Jesus primeiro. Como tu não pode tocar em Jesus, eu passo por cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. E a obra dele foi desfeita mais uma vez. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E aonde está Jesus? Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele está aqui comigo. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te abandona nunca. O teu pecado pode te afastar dele, mas o teu arrependimento faz com que você se torne para ele, que ele se torne para você. Por isso que Satanás se alimenta do pó da terra, como Gênesis fala. Pó da terra significa o pecado da raça humana. Cada vez que você mente, cada vez que você peca, cada vez que você rouba, cada vez que você faz uma coisa que desagrada a Deus, tu põe uma colherada de comida na boca do diabo para se fortalecer contra você mesmo. E aí, você pensa que está indo bem, mas daqui a pouco, a qualquer momento, o diabo vai arrasar contigo. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, João escreve, Jesus Cristo o justo, sem pecado. Pecou, não deve pecar. Pecou, se arrepende logo, se conserta com Deus e procura levar uma vida sem pecar, porque o pecado entristece a Deus e vai te afastar dele. Mas Jesus Cristo é a nossa religação com o Pai. Por isso é que eu disse, Jesus é a nossa religião, porque a palavra religião significa religação, e o único que pode nos religar ao Pai é aquele que é mais íntimo, que é o Filho. Como eu disse no começo, a mulher não é mais íntima do que o marido, do que o filho é mais íntima do pai. Não é. Você está casado há 30 anos, a mulher engravidou e teve um filho. O filho é mais íntimo dela do que você que está 30 anos com ela. Como? Espiritualmente, sim. Porque na hora do DNA teu e dele, vai mostrar que são duas pessoas diferentes. Mas na hora do DNA da tua filha ou do teu filho e teu, vai mostrar que tem uma ligação sanguínea fortíssima, apontando para a paternidade ou para a maternidade. Então todo mundo que era picado por uma serpente, olhava para a de metal, e pronto. Depois de um tempo, o que o povo de Israel queria fazer? Queria pegar essa serpente e fazer dela uma idolatria. Queriam adorar essa serpente. Queriam manter essa serpente no meio deles. Rapidamente, Deus mandou que fosse retirada, tirado de lá. Porque Deus não aceita que os teus olhos permaneçam em outra coisa que não seja a palavra dele. Aquela serpente estava ali por causa de uma palavra dele. Acabou o mover que Deus tinha proposto naquele lugar, Deus mandou retirar a serpente saiu, mas a palavra nunca é retirada. Deus deu as leis para o povo, através da vida de Moisés, para que vivesse para sempre com o povo. Os sinais seguem os que creem. Mas na tua frente já vai aparecer outro sinal. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os sinais se modificam, mas a palavra de Deus permanece única e não muda. Então, nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, está passando por um momento de aperto, de luta, de angústia, de aflição, olha para Jesus. Pega o teu problema e aponta ele na direção de Jesus. Na direção de Jesus.
porque sai uma palavra da boca de Jesus que é mais poderosa do que qualquer veneno de qualquer víbora. É mais poderosa do que qualquer grau de fornalha acesa. É mais poderosa do que qualquer multidão de água reunida no mesmo lugar. É mais poderosa do que qualquer primavera, verão, outono, inverno. É mais poderosa do que qualquer vírus, qualquer bactéria. É mais poderosa do que qualquer povo, raça, língua, nação. É mais poderosa do que tudo que há em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra. É a palavra de Jesus. Pega tu teu problema, tua angústia, entrega nas mãos do Senhor Jesus e da palavra do testemunho. Mostra para o teu problema, ali está a palavra de Deus. Olha, problema, está escrito aqui, ó. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, problema, está escrito aqui. Olha, está escrito, ó. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito aqui, achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Está escrito aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Vai apresentando para a palavra, porque a palavra de Deus aniquila todos os efeitos dos venenos satânicos. E nenhum mal vai te suceder, e nenhuma praga vai chegar à tua vida, e nem vai permanecer, nem vai prevalecer, porque maior é o que está contigo, o Senhor dos Exércitos, maior é o que está conosco. Esconde essa palavra arraigada no teu coração. Olha para Jesus enquanto é tempo. Olha para Ele. Ele está aqui, Ele é Espírito. Bom, se Jesus é Espírito, como é que eu olho para Ele? Eu olho para o Deus que é Espírito através da sua palavra, que é Espírito e vida. Através da palavra de Deus, eu estou olhando para Deus. Porque a palavra é Espírito, Deus é Espírito. Então, através da palavra dele é que eu vejo as manifestações dele. Ele me diz, não temas, eu estou olhando para isso. Então, eu estou vendo que 1000 tem caído ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não tenho sido atingido. Enquanto eu continuar olhando para a palavra e não desviar os meus olhos dela, nenhuma serpente maligna, nenhuma artimanha do diabo, nenhum laço, nenhuma sepultura, nenhuma doença, nenhuma chaga vai prevalecer sobre a minha vida, porque aquele que está comigo me chamou não para ir comigo até a esquina, me chamou para estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que com essa palavra o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos alimente, e ao Espírito de Deus, como sempre, seja toda honra, toda glória e todo louvor pela palavra que nos tem dado, porque sem Ele, eu não me canso de dizer, nada posso fazer. A Deus seja toda a glória.